A paz do Senhor para as irmãs. A irmã Flívia, minha esposa, ela nos convidou para trazer uma palavra para vocês. E eu convido a todas a ler comigo o livro de João, no capítulo 6, e os versículos 15 ao versículo 21. João, capítulo 6, os versículos 15 ao versículo 21, que diz a palavra do Senhor. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém. Louvado seja Deus. O título desse texto que lemos é Jesus anda sobre as águas, texto bem conhecido. Essa mesma mensagem ela está registrada em Mateus, no capítulo 14, os versículos 22 a 36, e também em Marcos, no capítulo 6, os versículos 45 ao 52. O evangelista Mateus ele conta essa história de uma forma mais completa. Contudo, cada versão contada, seja ela por Marcos, por João, Mateus, cada uma tem o seu detalhe. E resumindo, a história ela conta que era próximo da festa judaica da Páscoa. Uma grande multidão seguia Jesus a fim de vê-lo, de ouvi-lo, de receber os seus milagres. Já era chegado a hora da refeição e tiveram os discípulos de Jesus fome. E o povo também teve fome. E como bem as irmãs conhecem, com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus consegue alimentar toda aquela multidão, que eram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças que não entraram na conta. O relato diz que a multidão, muito maravilhada com esse milagre, começam a cogitar a fazer Jesus rei. E Jesus, percebendo a intenção da multidão, desaprovando, ordena para que seus discípulos saíssem dali. Ordena para que os discípulos pegassem o barco e que fossem para a outra margem do mar, onde ficava Cafarnaum. Que ele iria despedir a multidão e iria em seguida. E assim fizeram os discípulos. E despedindo a multidão, estando já sozinho, a história nos conta que Jesus ele sobe ao monte para orar. E já era no final da tarde, quando Jesus ele chega no local desejado do monte para orar. O evangelista Marcos, em seu relato, ele diz que nesse local, Jesus que ele chega no monte, ele consegue ali avistar de longe os seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento era contrário. E na sequência, Jesus ele vai orar. E uma das coisas que eu aprendo com Jesus, com essa parte da história, amadas irmãs, é que diante dos ventos contrários que a vida nos impõe, diante das enfermidades, das dificuldades, a melhor coisa a se fazer é orar. A melhor coisa a se fazer é orar. É conversar com Deus, nosso Pai, que em tudo nos conhece. Orar não para que as pessoas vejam, mas para que Deus veja e se compadeça. Louvado seja Deus. A história também nos conta que Jesus ele orou a primeira vigília, que vai das 6 às 9 da noite. Jesus ele orou a segunda vigília, que vai das 9 à meia-noite. Jesus ele orou a terceira vigília, que vai da meia-noite às 3 horas da madrugada. E quando foi na quarta vigília da noite, já depois das 3 horas da madrugada, Jesus ele vai ao encontro dos seus discípulos, andando sobre as águas. O evangelista João ele diz que os discípulos eles navegaram por 25 a 30 estádios,
o equivalente a 5 quilômetros de navegação aproximadamente, sendo que esse percurso dá para se fazer em menos de 1 hora, navegando em condições normais, segundo alguns navegadores. Isso indica dizer que realmente o vento era contrário. Remando com dificuldades, tirando talvez água que entrava ali no barco para não afundar. Ou seja, foi realmente uma noite agitada, turbulenta para os discípulos. E eu não tenho dúvidas de que a noite de muitos e de muitas tem sido agitada, tomados pela ansiedade, por uma enfermidade, por uma causa não resolvida, por um problema talvez, mas Pedro, ele nos aconselha a lançar sobre ele, Jesus, toda a nossa ansiedade. Louvado seja Deus. Eu acredito que os discípulos, já perdendo as forças e perdendo também as esperanças, depois de mais de 10 horas remando, tirando água do barco, uma viagem que daria para fazer em menos de 1 hora, durou 10 horas, e foi nesse momento de exaustão, de cansaço, em plena escuridão daquela madrugada, que Jesus inesperadamente, ele aparece. Aparece andando sobre as águas, louvado seja Deus. E outra coisa que eu aprendo, amadas irmãs, com essa história, é que Jesus ele sempre aparece. Jesus, ele aparece e aparece na hora certa. Jesus, ele aparece na hora certa. Aquele mar, aquele vento contrário que queria consumir o barco, os discípulos, naquele momento eles não eram nada para Jesus. Não foram capazes de afundar e derrubar o meu Jesus e o seu Jesus, glória a Deus. O evangelista Mateus, ele diz que os discípulos, vendo que se aproximava algo, andando sobre as águas agitadas, começaram a temer, é um fantasma. Relata que eles gritavam de medo. E Jesus lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, Jesus, aleluia, louvado seja Deus. É Jesus o socorro bem presente na hora da angústia, como disse o salmista Davi. Um personagem que me chama a atenção nessa história é Pedro. Pedro, naquele momento, disse: se for tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro vai ao encontro de Jesus. E Pedro começa a andar e andou, até que teve um momento em que Pedro começou a afundar. Começou a temer o vento contrário, aquelas águas turbulentas, a escuridão daquela madrugada. Pedro, ele achou que estava sozinho. Louvado seja Deus. E eu acredito que Pedro, ele afundou e teve um propósito divino para que Pedro tivesse afundado. E esse propósito eu aprendo que foi para Jesus nos mostrar que não estamos sozinhos, que diante do mar, dos ventos contrários, das dificuldades, perseguições, enfermidades, por mais que persistam em nossas vidas, Jesus, ele é maior, louvado seja Deus. Jesus, ele é maior. Como nos disse o nosso pastor Cícero outro dia, ele pode até demorar para vir ao nosso encontro, mas no momento certo ele vem. Ele não nos deixa sozinho, louvado seja Deus. Ele não te deixa afundar, ele te pega pela mão, te levanta, muda a nossa história, muda a nossa sorte. E tudo isso ele faz, amadas irmãs, porque ele é Deus, ele verdadeiramente é o Filho de Deus, nosso Pai. Amém.